E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aí para mais uma semana de atividades aqui online. E essa semana nós vamos falar sobre um assunto muito interessante aí, muitos de vocês perguntam bastante, sobre a suplementação e a atividade física. Eu vou carregar com vocês a aula, nós vamos estar conversando, tirando algumas dúvidas que a maioria de vocês perguntam. E também depois, através do nosso chat lá no Eclass, vamos poder estar perguntando, mandando algumas dúvidas. Quem sabe na próxima aula a gente pode falar um pouquinho sobre esses temas com vocês, tá bom? Então hoje a gente vai ver quando é importante suplementar, será que sempre é importante? Tem grupos específicos, será que precisa fazer esse tipo de suplementação? Será que você precisa? Essa é a pergunta mais importante a ser feita hoje. Vamos lá. Antes da gente ter que dar uma retomada e relembrar algumas coisas que a gente já falou naquela aula que a gente estava falando sobre alimentação. Quando a gente falou sobre alimentação, eu falei da importância de você fazer o cálculo do gasto calórico, o seu metabolismo basal. O que é metabolismo basal? É a quantidade de caloria que você gasta em repouso. Aí falou assim, professor, mas eu não vou estar em repouso, vou estar fazendo atividade física. Certo, mas é esse cálculo que você precisa ter para ter uma base sobre a alimentação, de quanto você tem ingerido, quanto você precisa, se está faltando alguma coisa. Então, e essa vai ser a primeira tarefinha aí que a gente vai deixar para vocês colocarem no Eclass. Então, vocês vão ter que pegar essa fórmula. Então, aqui eu tenho um exemplo de um homem, ó, tá? Você que é homem, você vai fazer essa fórmula ali, colocar esses dados. Tudo que está em branco é a fórmula, então você não vai mexer. Você só vai mudar os dados onde está colorido. No caso ali, 70 é o quilo, 180 é a altura, né? E 30 seria a idade ali da pessoa, 30 anos. Então, esse indivíduo, um indivíduo homem, ele tem um metabolismo basal de 1.721 calorias. Isso é o que ele gasta em repouso. O que é isso, repouso, pessoal? É o que ele gasta sem fazer um esforço muito, muito forte, né? Uma caminhada, uma atividade física, uma corrida, praticar algum esporte. Então, ele está sentado na sala vendo uma televisão, ele acordou, essas movimentações básicas diárias dele vai ter esse gasto calórico. Aí é claro, se ele vai entrar dentro do programa de atividade física, se ele vai estar sempre fazendo uma caminhada, uma corrida ou outro tipo de atividade, ele vai ter que acrescentar essa caloria que ele vai gastar, né? Para que se ele queira, por exemplo, ganhar massa, ele não vai poder ter um déficit aí, ele vai ter que ter mais ingestão calórica para que ele não perca, né? E aqui nós temos a fórmula feminina. Então você que é menina, você vai pegar essa fórmula, tudo que está em branco você vai manter os números e vai substituir o seu peso, onde está amarelo, a sua altura, onde está ali azul, e a sua idade, tá? Onde está vermelho. No caso ali, essa pessoa chegou à fórmula de 1.165 calorias, é o tanto que essa pessoa gasta em repouso. Então, primeira tarefinha, pegar os dados de vocês, fazer o cálculo de taxa de metabólica basal e colocar lá na Eclass. Beleza. Tá, agora vamos entrar aqui. Qual que é a questão? O que é suplementação? Alguns confundem, por exemplo, com a questão de utilizar anabolizantes. Não tem nada a ver. Uma coisa é anabolizante, é o hormônio, tá? E outra coisa é a suplementação. Quando você faz todos eles, os dois precisam de um acompanhamento profissional, tá? No caso ali, o profissional nutricionista ou um médico para te receitar. Mas é claro que quando a pessoa faz uso de anabolizante, a consequência é muito mais grave. Então, digamos que acaba sendo mais drástico, né? Então, se você faz suplementação é uma coisa, se você faz uso de anabolizante é outra coisa. Então, vamos ver a suplementação. O objetivo mais básico da suplementação é oferecer para o seu organismo nutrientes que estão faltando, tá? E existem, por exemplo, elementos específicos que uma pessoa precisa. E, a princípio, essa suplementação ela vem para grupos específicos, por exemplo, pessoas gestantes, né, grávida, idosos, pacientes com doenças intestinais, adepto ao estilo vegetariano, que às vezes não consegue
ter uma ingestão de proteína significativa dependendo da dieta, tá? Não é o caso que no IAP nós temos nutricionista, então não é o caso do IAP. Pacientes que têm alguma doença no fígado, por exemplo, todos esses precisam de utilizar uma suplementação especial. Mas o meio da suplementação acabou ficando muito conhecido por atletas, né? Porque eles buscam um alto rendimento. Então, você é um atleta? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Tá, eu sou um atleta, professor. Então, tá, você compete? Primeira coisa. Ah, não, eu não compito, eu não faço nenhuma competição, mas eu busco uma alta performance através do ganho de massa. Eu quero aparentar, ter uma forma física de um atleta. Tá, então aí você pode ser que precise de usar, por exemplo, uma suplementação de proteína. Mas isso vai ter que ser receitado. Então, você tem que procurar profissionais. E aí o que acontece? Muita gente joga dinheiro fora. A pessoa às vezes compra o suplemento e não faz atividade física, toma o suplemento, não malha. Agora, por exemplo, não estão utilizando academia, nada assim. Se você não tem um treino em casa muito específico, muito forte, você acaba jogando dinheiro fora. Porque tudo isso vai ser acumulado, às vezes, no seu corpo de outra forma que não é no músculo, ou você pode acabar eliminando nas fezes, ou seja, jogando dinheiro fora. Então, você tem que pensar duas vezes quando você for começar a fazer. Tá? Agora, dentro da suplementação, existe um trio, que a gente fala que é o trio fantástico, que são 3 suplementos específicos que realmente o corpo precisa, certo? Por atividade, né? E também porque o corpo acaba não produzindo naturalmente. Então, nós temos ali o ômega 3, o magnésio e a vitamina D. Esses 3, né, são elementos aí que você, se for para começar a suplementar, não vamos começar com o whey, você vai começar com esses 3, certo? O ômega 3 é encontrado em alguns tipos de peixes, né? O cloreto ali, ele é específico, tá? É um tipo de magnésio e você tem que ser esse cloreto ali, o de malato, que é o que vai fazer essa função. Para que serve ali? O cloreto ele está totalmente ligado com algumas reações fisiológicas do nosso corpo, a contração muscular, a parte cognitiva, que é a condução do impulso nervoso. Então, quando você tem essa suplementação desse magnésio, você acaba estimulando melhor o seu funcionamento corporal dessa parte de estímulo, tá? E a vitamina D, que todos conhecem ali, que você acaba absorvendo através da exposição ao sol, mas muita gente não consegue expor a quantidade necessária, né? Então acaba sendo importante. Alguns países onde o sol ele fica pouco tempo exposto, também o pessoal faz o uso bastante de vitamina D. Tá, então vamos ver aqui um exemplo. Se você está aqui, deve saber que somos defensores da alimentação, né, natural. No entanto, a gente não pode esquecer da segurança alimentar. Nem tudo que é natural é melhor. Vamos pensar aqui nesse exemplo. Você prefere beber água de um riacho poluído ou água mineral envasada? Ou seja, a água mineral ela é um produto industrializado, mas ela vai ser bem mais segura do que você beber uma água de qualquer tipo de riacho, certo? E o mesmo acontece, por exemplo, com o palmito. Para que não exista o risco de botulismo, é preferível você consumir um palmito industrializado do que você ir lá e cortar um palmito qualquer que você não conhece e acabar fazendo uso desse alimento. Então, o suplemento ele entrega um nutriente de uma forma isolada. Vamos citar, por exemplo, o caso da soja. É um alimento que, se você comer a soja, acaba não tendo o mesmo benefício da soja, da proteína da soja isolada, certo? Ela é muito mais específica e ela acaba tendo um potencial muito melhor de utilização no seu corpo. Então, aqui, ó, vamos para alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, a proteína ela é muito ligada, o whey protein, à prática de musculação. Então, para que haja uma boa hipertrofia, ganho de massa muscular, você precisa ter um acúmulo de proteína no seu corpo, certo? E o whey protein é constituído de caseína, proteína da soja, proteína do arroz. E para alcançar, por exemplo, 20 gramas de proteína, geralmente a pessoa acaba usando 30 gramas de whey protein concentrada. Isso equivale ao quê? Por exemplo, olha aí embaixo, tem escrito 5 claras de ovos. Então, se você comer 5 claras de ovos, você tem também 20 gramas de proteína, que é o equivalente a isso. Um filé de peito de frango de 70 gramas. Então, você vai pegar tudo frango é proteína? Não, vai ter vários compostos. Então, dentro dessas 70 gramas, nem tudo é proteína. Mas ele vai entregar 20 gramas de proteína para você.
tá? Então, se esse filé tiver 70 gramas, ele vai entregar 20 gramas, que é equivalente aos mesmos 30 gramas ali de whey protein. Atum e também o queijo ali, ó, queijo tofu, que é servido aí no refeitório para vocês. Então, você comer 250 gramas de queijo equivale também a 20 gramas. Isso tem muitos outros alimentos, como brócolis, como outras coisas. Aqui a gente está pegando a quantidade específica para você comparar. Então, por exemplo, você não precisa tomar o whey protein se você tem acesso a esses alimentos. Agora, imagina uma pessoa que está trabalha na cidade, ela vai parar para fazer sua alimentação. Se ela vai carregar 5 claras de ovos dentro da marmita, aí aquilo ali já é mais complicado. Então, a praticidade, às vezes, do composto do suplemento do whey protein acaba facilitando você utilizar esse composto. Então, você tem que olhar a sua logística do dia a dia. Agora, vamos pensar em carboidrato, que é outro tipo de suplementação. Isso aqui é muito utilizado em provas, por exemplo, de ciclismo ou provas de maratona de alto rendimento. Porque quando você tem uma baixa de carboidrato, você acaba começando a queimar um pouquinho da fibra muscular ali, né? Para você conseguir sintetizar as substâncias que você precisa. Então, nas corridas, endurance, na corrida, natação, ciclismo, você, depois que tem acima de 1 hora, você começa a precisar de uma reposição de 30 gramas de carboidrato, tá? Então, você acaba vendo muitas pessoas utilizando ali, por exemplo, aquele sachê ali, ó, que é um carboidrato concentrado, tem 32 gramas, é maltodextrina mais frutose. E ele equivale ao quê? 25 gramas de rapadura, uma banana prata, 30 gramas de bananada, que é aquele docinho de banana. Então, por exemplo, se você consegue levar um docinho desse de bananada, você não precisa ingerir, por exemplo, esse gel, que é muito mais caro. Se você vai fazer essa caminhada, está levando uma mochila, você consegue levar uma banana prata, você pode levar essa banana. Então, é muito relativo à questão, novamente, aí do que você... o que é mais fácil, o que você pode levar, o que é mais barato. Você tem que olhar tudo isso. Aqui eu estou indicando para vocês entrar nesses sites ali dessas pessoas que são especialistas da área de alimentar, de nutrição. Tem dicas muito interessantes. Eu, quando falei de alimentação, falei isso para vocês. E agora estou retomando aqui. Quem não entrou, entra lá e dá uma olhada. E agora a gente vai para a segunda parte de atividade do Eclasse. Então, a primeira parte, vamos lembrar, cálculo de caloria. A segunda parte agora, vocês devem baixar um desses aplicativos aí, ou no seu celular, tá? Então, ali, ó, exercícios em casa, sem equipamentos. Temos aqui o exercício da Nike. Tem a Nike Run, que é de corrida. Então, você que tem espaço para correr, pode usar esse. E também temos o da Nike Training, que é alguns exercícios funcionais. Então, você pode ver o que vai se adequar melhor aí na sua rotina. Para mulheres, tem aplicativos específicos para mulheres, ó, treino em casa para mulheres femininos. Então, você pode procurar um outro. Isso aqui é uma sugestão, mas você deve baixar o aplicativo, colocar o nome do aplicativo e tirar uma foto depois que você acabou de fazer o treino. Então, você fez o treino, junto com o seu cálculo lá que você fez da caloria, você coloca o nome do aplicativo que você usou, o tempo que você gastou fazendo atividade física e o nome do aplicativo. E aí você coloca a sua foto depois da atividade física, tá? E aqui, para quem fala assim, eu não gosto muito de baixar nada no meu celular, tem a outra sugestão, que é fazer o treino através de alguns canais aí, tá? Do YouTube de atividade física. Então, nós temos aqui o Sérgio Bortolucci, que você já usou ali com a gente quando a gente fez alguns exercícios aí. Tem aqui treino em casa também, com a Carol Borba. Tem aqui o Q48. Todos esses são HIITs, né? A maioria trabalha com HIIT, mas também tem treino funcional. Se você já faz algum programa de exercício, agora é a chance de colocar o seu programa de exercício lá no Eclasse, falar o que você tem feito e colocar nesse relatório para mim, tá? Com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Espero ver vocês em breve. Um abraço. Fiquem sempre ativos, pratique atividade física, entenda a suplementação, entenda o que você está fazendo, o que você precisa, o que seu corpo precisa diariamente. Valeu? Um abraço do professor Paulo e até a próxima, galera. Tchau!